igreja? Amém. Deus é bom, estamos aqui para agradecer, para ouvir o que Ele tem para falar conosco nesta noite mais uma vez. Sem perda de tempo, vamos abrir a Bíblia no tema que o pastor colocou lá no convite que mandou para vocês, que está em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Podemos glorificar o Senhor porque Ele se faz presente nesse lugar. Enquanto vocês localizam o texto, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes nesta noite. E viemos aqui num só propósito, para ouvir a voz de Deus nesta noite. Amém? Quem encontrou? Amém. Diga amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. João capítulo 4, versículo 13. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para toda a vida eterna. Amém? Amém. Pastor já orou? Gostaria que os irmãos se assentassem então, e vamos aqui juntos falar um pouco. Eu peguei esse tema, esse versículo, como o tema daquilo que eu quero falar nesta noite aos nossos corações. É importante entendermos que nós oramos tanto por portas abertas, por milagres, por aquilo que nós queremos que Deus faz nas nossas vidas. Quem está ligado aqui, igreja? Amém? Amém. Então nós oramos por coisas que Deus faz nas nossas vidas. O interessante é que Deus, Ele é o Deus do poder. Ele é dono de tudo. Ele tem todo o poder. Tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que vai se materializar no mundo físico, já existe no mundo espiritual. Não há nada novo para o nosso Deus. Não há nenhuma novidade para o nosso Deus. Somos nós que tentamos entender um pouquinho daquilo que Ele tem reservado para nós. Aqui no texto que nós lemos, nós vamos entender que Jesus, Ele estava fazendo algo. Ele tinha uma trajetória, Ele tinha planos traçados. Mas aqui Ele decidiu parar para uma mulher. Ele decidiu parar por alguém que iria ali naquele lugar. Como de costume, talvez era o lugar que ela encontrava as pessoas com quem ela se relacionava. De qualquer maneira, ela estava fazendo algo e Jesus também estava fazendo algo. Jesus, ele colocou na mente dele que ele precisava de transformar uma vida, porque a transformação de vida não está em simplesmente virmos na casa do Senhor. A nossa transformação de vida não está em simplesmente lermos a Bíblia. A nossa transformação ou a nossa vitória não está simplesmente em jejuarmos, orarmos, profetizarmos, recebermos profecia, ou simplesmente se o anjo descer aqui agora e falar para você tudo aquilo que você tem que
fazer. Por quê? Porque todos nós vamos conquistar algo na nossa vida através daquilo que nós fazemos. Se você trabalha, você tem um resultado daquilo que você fez. Se você estuda, você tem um resultado daquilo que você fez. Se você planta, você vai colher aquilo que você plantou. Isso é uma lei. Não é uma lei você ter que plantar. Mas a partir do momento que você decide fazer algo, plantar, a lei diz que você vai colher. Então aqui, Jesus ele estava com a intenção de transformar uma vida. E esta mulher, ela já tinha a intenção de rotina. Ela tinha o estilo de vida dela. É tanto que no texto você vai entender que quando Jesus se depara com essa mulher, ele começa a dialogar com ela e a pedir água para ela. O engraçado é, como que pode a fonte tá pedindo água para quem não tem nada para dar? Como que pode o próprio Jesus tem todo o poder, tá pedindo algo para você fazer? Porque o poder não está simplesmente nas coisas que nós sabemos. O poder não está simplesmente em lermos a Bíblia. O poder não está simplesmente em virmos à igreja. O poder não está simplesmente em sermos batizados com o Espírito Santo. O poder não está simplesmente em ter uma vida transformada. Não há o poder em simplesmente termos dinheiro na conta. O poder não está em você deixar o seu salmo aberto em Salmo 91, não. Porque não há poder se você não tiver atitude na palavra que você tem recebido. E não há nenhuma palavra nova se você não teve nenhuma atitude na última palavra que você recebeu. Porque o poder da nossa vida, o poder daquilo que vamos viver, o poder da transformação, o poder daquilo que você vai conseguir vencer, o poder das muralhas que vão cair, o poder das bênçãos que você vai receber, o poder da vida transformada que você vai ter, o poder do evangelho que vai transformar a nossa vida e está dentro de nós, não está em simplesmente ouvirmos a palavra do Senhor, mas está em colocarmos em prática aquilo que ouvimos. Aleluia. Porque o poder está no fazer. O poder está no fazer. Jesus ele olha para essa mulher e pede água para ela. Ela fala: quem é você para me pedir água? Nós não se damos muito bem, a nossa cultura não se comunica muito bem. Quem é você para me pedir água? E aqui Jesus fala: quem dera se você soubesse quem é que está te pedindo água. Eu tenho a água que você nunca mais vai ter sede. Agora imagina que essa mulher tira a água e ela dá a água para quem tinha a água para a vida dela. Então eu quero que nós pegamos um ponto de partida aqui, que o poder está no fazer. O poder está em colocarmos prática naquilo que já temos ouvido nos últimos dias. O poder está em orarmos e colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos revelado. Porque a própria Bíblia diz: quando você for orar, você vem no meio da multidão e começa a gritar não. Você sai por aí procurando profecias? Não. Você vai atrás de profetas por aí? Não. A palavra de Deus diz: quando você quiser conversar com o teu pai, você entra no teu quarto, fecha a porta, porque somente ele tem o poder de dar aquilo que você precisa.
Somente Ele tem o poder de resolver esse problema que a humanidade não consegue resolver. Somente Ele tem a cura para a sua vida. É somente Ele que consegue salvar, batizar. É somente Ele que vai te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. É somente Ele que consegue saciar essa sede que há dentro de você. Mas nós temos que praticarmos aquilo que ouvimos. Tiago mesmo fala: não basta sermos ouvintes, não basta simplesmente virmos à igreja terça-feira, sentar aqui, ouvir o pastor falar, ouvir A falar, ouvir o apóstolo falar, o pregador falar, o profeta falar, e nós sairmos daqui da mesma maneira que entramos. A palavra, ela tem poder, a palavra é profética, o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando em nosso meio, mas não adianta se nós não temos atitude em cima daquilo que ouvimos. Podemos ter atitudes erradas. O poder está no fazer. Essa mulher ouviu a voz de Jesus, ela teve uma atitude, e através dessa atitude que ela teve, a cidade, a vila toda que ela morava foi salva, porque ela teve a atitude de ouvir a voz de Deus. Ela teve prática naquilo que ela ouviu. E olha que ela não era uma mulher perfeita. Porque Jesus olha para ela e fala: vai e fala para o teu marido, traz teu marido aqui também. Ela tinha vida perfeita? Não, Senhor, o que eu tenho não é meu, disseste bem. Ela era uma mulher imperfeita, mas ela teve atitude naquilo que Jesus falou com ela. A vida dela foi mudada porque ela ouviu, ela teve uma oportunidade de viver, de beber da água da vida, porque nós temos que ouvir a voz do Senhor quando Ele fala. E quando Ele fala, Ele não usa simplesmente o profeta, Ele não fala simplesmente através da palavra. Você quer ter a maneira mais prática que o Senhor fala conosco? Vamos ler a Bíblia, vamos tirar um tempo sozinho e falar: Pai, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer comigo, Pai, neste ano ainda de 2023? O que o Senhor quer comigo aonde eu estou, no meu trabalho, na minha igreja? Ele é um Deus que Ele ainda fala, mas o problema é que a porta se abre. E o problema não está em a porta abrir. A porta, ela se abre. O duro é quando a porta se abre, você entra pela porta e por não ter dado ouvido à voz do Senhor, por não ter praticado, por não estar esperando que a porta abrisse, por não estar jejuando, por não estar orando, por não estar se santificando, por não estar pronto quando a porta abre, a porta se abre, e aí muitos de nós ficamos perdidos, porque agora a porta está aberta. Você venceu um gigante, mas depois da porta aberta, talvez tem 2 gigantes mais. Talvez depois da outra porta aberta tem outros gigantes maiores. Nunca vai acontecer nada na nossa vida sem nós termos os desafios da nossa vida. E os desafios da nossa vida, muitas das vezes, é contra a nossa própria carne. O apóstolo Paulo deixou bem claro: o mal que eu não quero fazer, isso eu... Mas o bem que eu quero fazer, eu planejo, eu projeto, eu falo: eu vou fazer, eu vou amar, eu vou praticar, eu vou colocar isso em ordem, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero servir mais, eu quero amar mais o meu próximo, não sei qual que era a dificuldade dele. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Porque o poder, muitas das vezes, nós estamos fazendo a coisa errada. Você lembra de Jonas? Porque o poder está no fazer, mas muitas das vezes as coisas que nós estamos tendo prática é uma atitude errada. E Deus falou com ele. Quem falou com ele?
Quem deu a ordem para ele? Quem é que pediu para ele fazer o que ele tinha que fazer, igreja? Ele colocou alguma dificuldade para ele? Ele falou, você vai enfrentar uma dificuldade, você vai ter muitos empecilhos na tua vida, você vai pegar esse barco e as ondas vão se levantar? Não! Mas o que Deus pediu para ele, aos olhos dele, parecia impossível, porque a cidade era uma cidade, a cidade estava em pecado, o povo já não estava aceitando mais a palavra de Deus, o adultério já estava tomando conta, o mundo já estava todo pervertido, e ele pensou, como é que eu vou pregar isso lá? Porque muitas das vezes você tenta deduzir a maneira que você quer fazer o que Deus pediu para você fazer. E o que ele pediu para você fazer, você tem que fazer do jeito que ele pediu para você fazer. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Deus, ele está irado com a humanidade. Deus, eu creio que ele está mais ou menos igual ele está agora, sentado no trono lá, olhando para baixo, falando, eu não vejo a hora de tocar essa trombeta. Eu não vejo a hora de trazer o meu povo para cá. Olha a iniquidade como está lá nessa terra. Olha os meus filhinhos como estão sofrendo. A única diferença do tempo em que estamos vivendo e do tempo de Noé é que Deus não viu nenhum justo mais na terra. E hoje, será que se ele olhar para dentro das nossas casas hoje, o que ele vai ver? O que ele vai ver? Porque ele olhou para Noé e falou, Noé, faça para mim uma arca. E ele deu as medidas, os detalhes, os compartimentos, o que iria fazer, como iria vedar, como iria fazer a janela, como iria fazer a porta. Noé não decidiu, falou, eu acho que eu vou botar uma outra portinha aqui para entrar mais ar. Noé não decidiu, eu acho que eu vou fazer um outro andar para me colocar fulano. Não, a Bíblia é bem clara em dizer que Noé fez exatamente como Deus lhe ordenou. Quando você estiver fazendo aquilo que Deus tem te ordenado, quando você estiver colocando prática naquilo que Deus tem te cobrado, porque Ele te cobra pelas madrugadas, Ele me cobra também, Ele nos cobra pela madrugada, Ele fala conosco, meu filho, você tem que mudar de vida, você tem que parar isso, eu quero que você faz isso, eu quero que você caminhe assim. Quando você colocar em prática aquilo que Deus tem falado com você, você vai viver o melhor da sua vida. Porque muitas das vezes viver o melhor é difícil. Porque Noé, ele fez a arca. A hora que ele acabou de fazer, caiu água. Não! Não! Teve o seu tempo. Deu tempo para as coisas de Deus acontecer na sua vida. Nós, a maioria dos crentes, estão se precipitando com as coisas de Deus, porque não está acontecendo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo, mas o melhor tempo ainda vai chegar na sua vida. Não desista. Faça aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Essa mulher, ela colocou em prática. Ela colocou em prática aquilo que ouviu. João 5:7 diz, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em, pedireis o que? Claro que aí se for segundo o coração de Deus. Mas por que é que deixamos de viver muitos milagres hoje? Você já fez a pergunta? Por que é que deixamos de viver o melhor nessa terra? Por que é que não estamos vivendo a profundidade do Evangelho? Por que é que tem muitos por aí pregando o que não deve pregar e os locais enchem? Porque quando nós conhecemos a palavra, isso não passa de nós, não passa de você, morre em você.
você não testifica para o seu vizinho, não testifica na escola, não testifica no trabalho, não tem um testemunho de vida, não é a luz do mundo, não é o sal da terra, mas você foi chamado para ser o sal da terra, você foi chamado para ser a luz desse mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, ilumina onde você está, tempera a vida de alguém, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Essa tempestade que você está passando, ela é momentânea, ela vai passar, vai vir outras tempestades, porque o interesse não está na tempestade, o interesse está em quem você adora, quem é que você serve, porque se nós queremos correr do nosso chamado, para onde iremos nós? Se você subir no topo, lá no topo da montanha, Ele vai estar lá. Se você entrar no abismo, no mundo, nas trevas, se enfiar nas drogas, se perder, Ele também está lá. Ele está em todo lugar. Você quer correr para onde? Para onde que nós queremos correr? Não há lugar. É melhor obedecer. É melhor colocarmos em prática aquilo que estamos ouvindo. Porque eu e você só vamos viver o melhor de Deus quando colocarmos em prática aquilo que Ele nos pede. Eu só vou conseguir fluir no meu chamado. Você só vai conseguir fluir no teu chamado a hora que você colocar em prática aquilo que Ele tem te pedido. Amém. E não precisa de profeta para falar para você algo novo. Quando você está dormindo, provavelmente enquanto eu estou falando, quando você chegar na sua casa, quando você está trabalhando, quando você levantar pela manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele sussurra no seu ouvido e fala: meu filho, eu quero ter mais intimidade com você. Eu preciso mais do seu tempo. Nós ouvimos aqui um testemunho domingo. Uma pessoa que não teve tempo para as coisas de Deus. O que Deus teve que fazer para atrair a atenção dele. Será que Deus precisa de fazer algo na nossa vida para atrair a nossa atenção? Nós achamos bonito as histórias da Bíblia. Nós achamos lindos os heróis da fé. Lemos a história de Abraão, é muito lindo. Sai! Vaza! Sai do que você entende da sua parentela. É bonito você ler o texto. Sai você. Por que você não sai então? É bonitinho ler o texto e saber que Ele é o pai da fé. Por que você não vai então? Por que você não sai aquilo que Ele está te pedindo? Por que nós não temos atitude naquilo que já foi falado? Por que é que não nos movemos na fé? Por que é que a nossa mente ainda está tão pequena? Por que é que não passamos disso? Porque é basicamente isso que Deus está falando para Abraão. Abraão, essa mente sua ainda é muito pequena. Olha para o céu. Olha para a areia. Eu tenho muito mais para você. Mas você está num lugar muito pequeno. Você tem um projeto muito pequeno. Você projeta a sua vidinha só ali. Você tem que olhar para frente. Olha para o alto. Olha para essa terra. Olha para Orlando. Olha por todo lado. Porque Deus nos deu tudo isso. Amém. É bonita a história. É lindinha a história de Abraão. Mas a promessa dele: farei de ti uma grande... Aí Deus fala para você: você vai prosperar, você olha na sua conta, ela está negativa. E aí, tu vai sair? Deus fala: eu vou fazer de você um empresário. Aí tu vai e olha para a conta e fala: Senhor, será que isso vai acontecer? Oh, meu Deus. Deus fala: essa igreja vai prosperar. Aí tu olha assim e fala: Senhor, será que vai mesmo? Aí Deus tem uma promessa sobre os teus filhos, você olha como eles estão caminhando agora e você fala: Senhor, é o Senhor mesmo que me deu isso? É o Senhor mesmo que falou? É o Senhor mesmo que me deu esse trabalho? É o Senhor mesmo que fez uma promessa na sua vida? Mas deixa eu te falar que Ele não é homem para que minta.
nem homem para que se arrependa. Se ele prometeu algo sobre a sua vida, caminhe sobre o seu destino, caminhe sobre aquilo que ele prometeu para você, caminhe sobre o projeto que Deus tem para a sua vida, porque as coisas só vão acontecer quando você fazer. É bonitinho ler a história de Abraão, é lindo ler a história de Noé, é muito lindo ler a história dessa mulher. A Bíblia é toda linda, só que ela não foi nos deixada aqui como uma bússola para nós, porque se foi possível no o Deus, ele é o ontem, hoje e será eternamente. Tem como nós vivemos o Deus de hoje? Porque o eternamente nós vamos viver no futuro. O de ontem já está as histórias aqui dos heróis da fé. Já temos até o livro do Apocalipse. Já temos tudo escrito. Você já sabe tudo o que aconteceu. Agora uma pergunta eu quero te fazer. Você sabe o que pode acontecer na sua vida se você der ouvido ao Espírito Santo e fazer aquilo que Ele está te pedindo? Você sabe onde você pode chegar? Você sabe quem você pode ser? Você sabe que se você pode ser um empresário, se você pode ser um missionário, se você pode ser uma pessoa que apoia uma igreja, se você pode ser um pastor, se você pode ser um líder, um profeta, não sei, um cantor, não sei o que é que Deus tem para a sua vida. Mas o poder não está em ficar sentado, o poder não está em simplesmente ouvir, o poder não está em simplesmente sentirmos a presença de Deus, porque não vale nada nós temos a presença do Espírito Santo e não usar essa presença que nós temos que usufruir dessa presença que nós temos. Davi, ele usou dessa presença, ele usufruiu, ele falou, essa presença que está comigo é que vai derrubar esse gigante. Então coloque em prática aquilo que você já sabe, coloque em prática aquilo que você já recebeu. Olha para essa dificuldade e fala, você pode ser do tamanho do gigante, mas como ele caiu no passado, você vai cair também, porque ele está comigo e eu vivo a verdade todo dia. Amém. Qual é a dúvida? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Não tem. A dificuldade é que quando a porta abre, você entra e fica perdido. O que é que eu vou fazer agora? A porta está aberta. E a própria palavra diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, nem você fecha. Então, você tem que fazer, é só caminhar para frente. Não adianta olhar para trás, meu querido. Não adianta olhar para trás. Se você decidir caminhar para trás, só vai dar mal. Porque a porta vai continuar aberta. Ele não vai fechar a porta. Ele quer que você caminhe por essa porta. E as portas vão se abrir sobre a sua vida. As oportunidades vão se abrir sobre a sua vida. Esteja preparado quando a porta se abrir sobre a sua vida. Caminhe sobre ela. Coloque e tenha atitude naquilo que Ele vai te dar direção. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque você é uma pessoa que pratica a palavra de Deus. Aleluia. Nós temos que ser cumpridores. Em 2 Reis, nós vemos a história da mulher que chega ao profeta e disse para ele o seguinte: olha, ela está frustrada. O meu marido, teu servo, morreu. E agora os credores estão na minha porta. Presta atenção. Quando você não tem atitude naquilo que Deus quer que você tenha, o inimigo tem atitude com a tua vida. Porque, presta atenção, o inimigo não está em casa, ele está na porta. E muita gente está sentado, só esperando o milagre acontecer. O milagre não bate na porta. Deus, ele fala que ele abre a porta. Ele não vai ficar batendo. Ele bate no teu coração quando ele quer te salvar. Ele bate quando ele quer entrar. O Espírito Santo de Deus é sensível. Mas aos milagres que vamos receber, ele não fica assim na nossa porta. Quando Deus faz, ele abre.
Mas o inimigo, ele fica assim, batendo na porta, querendo te incomodar, querendo te cobrar, querendo receber, lembrando você do seu passado, lembrando daquilo que você já fez, lembrando da sua conta, do seu pecado do passado, você já fez, agora você é um devedor, agora você tem que pagar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não! E aí ela chega ao profeta, eu vou falar aqui para terminar. E ela fala bem assim: e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: o que eu tenho com isso? Não estou entendendo o assunto aqui. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas fala uma coisa para mim. O que é que você tem em casa? O que é que Deus tem colocado dentro de você? Qual é o talento que Ele tem te dado? O que é que Ele tem confiado na tua mão? São os teus filhos? São os teus negócios? São a igreja? É uma liderança? É a tua esposa? É um amigo? É um conhecido? É uma pessoa que precisa de conhecer a Deus? O que é que Ele tem colocado nas tuas mãos? Declara-me. O que é que você tem? E nós procuramos desculpas para aquilo que Deus já nos deu. Nós queremos justificar a falta do que não temos. Nós queremos falar tudo que não temos. Eu não canto direito. Eu não sirvo para cantar. Eu não sirvo para pregar. Eu não sirvo para ficar na porta porque eu não gosto de pegar, eu pego mal na mão dos irmãos. Eu não gosto de limpar o banheiro porque eu não limpo direito. Eu acho que eu não tenho nada para dar. Não tem nada na minha vida. Declara-me o que é que você tem. Essa mulher, ela falou: tenho? Eu tenho. Deixa eu ver. Eu pareço não ser ninguém, mas eu tenho um pouquinho de azeite em casa. Eu pareço não ter tudo resolvido na minha vida, mas eu tenho algo ainda na minha vida. Eu pareço que, aos olhos das pessoas, que eu não tenho nada, mas eu tenho um pouquinho ainda de fé. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar por cura daqui a pouco. Amém. Deus é o Deus que cura ainda. Nós temos que usar os dons que nós temos aqui dentro da igreja. Deus é o Deus que cura a costa, cura rim, cura tudo. Amém. E essa mulher, ela achou que ela não tinha? Nada. E ela está caminhando, pensando, preocupada. Libera o tablet. Ela está achando que não tem nada. Ela está falando com ele. Declara-me o que tu tem em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Ela foi, porque ele ordenou: vai, pega com os teus vizinhos, fecha a porta do teu quarto e começa a derramar o azeite. Ei, aquela mulher, ela teve atitude naquilo que o Senhor falou. Ela teve atitude. Imagina a coragem dessa mulher. Ela já não tinha? Mas e agora com esse monte de vaso aqui? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse monte de vaso aqui que eu já não tinha? Nada. E o que eu vou fazer aqui? Porque o segredo está na mão de quem que está o que você tem. Quem é que você está obedecendo? Eu tenho pouco, Senhor. O meu trabalho é pouco. A minha vida parece ser pouco. O meu serviço que eu tenho é pouco. O que eu faço na igreja parece ser pouco. Eu cuido da minha família, é uma simplicidade. Eu consigo cantar um hino.
A minha palavra parece que ela é pouca, mas o pouco na mão de Deus ele multiplica, ele faz transbordar. Porque do mesmo jeito que essa mulher não tinha nada, através de uma atitude que ela teve atitude, ela fez aquilo que o Senhor queria que ela colocasse em prática. Ela teve prática, ela teve atitude naquilo que o profeta pediu para ela. Agora, se você tiver atitude naquilo que o Senhor está te pedindo, naquilo que Ele vai te pedir por esta semana, tenha atitude, tenha coragem, pratica. É muito vaso, o azeite é pouco. Não preocupa com o azeite, preocupa naquele que está mandando você fazer. Não importa se o gigante é grande e a pedra é pequena. A pedra pode ser pequena, mas o Deus que está usando a pedra, Ele é um Deus grande. Os vasos podem ser tão grandes e o azeite é pequeno, mas quando você começa a transbordar, quando você começa a derramar, os vasos vão encher, porque quem mandou você fazer foi o Senhor. Quem mandou fazer foi o Senhor. E quando Ele manda, algo acontece. Quando Ele manda e eu tenho atitude, as coisas vão acontecer. Amém. E é por isso que nós lemos a história dessa mulher e ela viveu o resto da vida dela do lucro. O que é que seria da nossa vida se nós tivermos atitude? Se nós fazermos aquilo que Ele está pedindo, sem arrumarmos desculpinha, sem querer dar um jeitinho, sem querer resolver a situação. O que é que aconteceria com a sua vida se você der ouvido à voz de Deus? As coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, porque o poder não está em simplesmente ouvirmos, o poder não está em simplesmente você estar ouvindo a minha voz, o poder não está em simplesmente nós saímos e ter um culto abençoado, o poder está em nome do Senhor Jesus. Eu clamo para que você tenha atitude e coloque prática naquilo que você tem recebido do Senhor. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Deuteronômio, para terminar, Deuteronômio 28:1-3 diz: e será que, se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Amém. Bendito será na cidade e bendito será no... Você vai ser bendito na sua casa, você vai ser bendito no seu trabalho, você vai ser bendito entrando na escola, você vai ser bendito na igreja, você vai ser bendito dirigindo, você vai ser bendito visitando alguém, porque você está colocando em prática, você está tendo atitude, porque você está tendo atitude com a palavra que você está recebendo. Em nome do Senhor Jesus. Se o pastor permitir, queremos fazer 2 orações nesta noite. A primeira, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Pai amado, eu sou teu filho. A tua palavra foi falada nesta noite. Me ajuda a colocar em prática, Pai, aquilo que o Senhor tem cobrado de mim. Pai, ajuda a tua igreja a colocar em prática, Senhor, através das palavras, dos hinos, profetas que o Senhor tem usado. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai. A tua palavra é vida, a tua palavra é cura, a tua palavra é eficaz, a tua palavra restaura, a tua palavra edifica, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor. Mas ajuda nós praticarmos, ajuda nós, Senhor, darmos ouvido à tua voz, Senhor, para que nós venhamos viver o melhor nessa terra, meu Pai. Ajuda-nos, Pai. Tira a nossa surdez espiritual. Limpa os nossos ouvidos espirituais, Senhor.
e ajuda-nos a dar ouvido à tua voz, ter coragem e caminhar naquilo que o Senhor quer que nós caminhamos. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sobre essa palavra, o poder do fazer, pastor, já está dando o horário quase, mas vamos fazer mais uma oração. Quem aqui precisa de uma oração específica? Quem aqui está sentindo alguma coisa, tem algum problema, alguma dificuldade, ou algum parente, alguém? Quem precisa de alguma oração específica? Ninguém? Ninguém precisa de um milagre? Nenhuma oração específica? Tem uma irmã aqui? Alguma oração específica? Vai falando com Deus aí, irmão, que você precisa. Porque Ele está ouvindo o teu clamor. Não precisa de falar para nós o que você precisa. Porque o próprio Deus diz: entra lá, fecha a porta do teu quarto, vai. Entra no teu íntimo com o Senhor. Mas alguém precisa de uma oração específica? Ninguém mais precisa de uma oração específica? Então que você que ficou, estenda suas mãos para cá. Tem uma irmã aqui que precisa de uma oração específica. Pai amado, Pai amado, aqui, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor tenha liberdade neste lugar. Pai, eu não sei o que a tua filha precisa, mas o Senhor é o Deus onisciente, meu Pai. O Senhor sonda a situação dela, sonda o coração dela. O Senhor sonda, Pai, todas as vezes que ela tem clamado ao Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, responde a oração da tua filha, meu Pai. Ah, Senhor, eu não sei o que ela precisa, mas tu sabes, e o Senhor tem o poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, ouve o clamor da tua filha, meu Pai, e que ela venha testemunhar, Senhor, aquilo que ela tem pedido, meu Pai. Que ela venha trazer aqui, Senhor, para edificar a nossa fé, porque o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor é um Deus de milagre. O Senhor é um Deus que abre porta, fecha a porta. O Senhor é um Deus, Pai. O Senhor é o ontem e o hoje, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor operou no passado, o Senhor opera hoje. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, queremos declarar a vitória na vida da tua filha, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, se você não lembrar nada do que eu falei, lembre-se, o poder está em fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Coloque em prática e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, porque você não é simplesmente um ouvinte, você é um praticante da palavra de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.